Invincible é incrível demais, mas tem um probleminha. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e agora eu vou comentar sobre Invincible com spoilers, então fica aqui o aviso pra vocês. Porque quando saíram os 3 primeiros episódios, eu fiz primeiras impressões que foram as mais positivas possíveis, em que eu fiquei muito surpreendido pelo tom da série, que ao mesmo tempo que evocava um pouco desenhos clássicos que eu assisti quando criança, clássicos pra mim, como Liga da Justiça Sem Limites, porque quando chega no final do primeiro episódio, que a gente tem a sequência que é bem brutal e violenta do Omni-Man enfrentando os Guardiões do Globo e matando todos, eu fiquei, pra onde isso está indo? Só que eu acho que esse é o problema da série principalmente, já vou começar falando do problema, que é do episódio 2 ao episódio 7, não necessariamente esse mistério vai ser muito bem desenvolvido. E não me entendam errado, eu não acho que seja um problema a série não se focar no problema, mas se ela coloca esse mistério como um gancho para a temporada, eu acho que o mínimo que deveria ser feito é esse gancho ser alimentado aos poucos, esse mistério, e cada vez ganhando mais corpo, para quando chegasse no 8º episódio e viesse a revelação, fosse algo mais impactante. Mas eu acho que o mistério é só um elemento que foi colocado ali no primeiro episódio para te prender, mas ele não necessariamente acaba sendo tão impactante assim no final das contas. Mas assim, antes que vocês venham me encher o saco nos comentários, eu amei a primeira temporada de Invincible, tirando esse pequeno detalhe, porque eu acho que a temporada acaba crescendo justamente quando ela se foca no principal, que é acompanhar essa jornada do início do herói que o Mark Grayson vai se tornar, dele tendo essa vida mais mundana, que me lembrou muito o Homem-Aranha, dele tentando conciliar o lado mais humano dele ter essa namorada, de ter o colégio, junto com esse fator mais super-heróico, que eu até comentei no vídeo de primeiras impressões, que basicamente a gente está acompanhando, e se o Homem-Aranha fosse filho do Superman, como ele iria lidar com a vida, ao mesmo tempo que ele tem esse pai que é esse ícone tão inalcançável, por assim dizer. Eu acho que a temporada consegue fazer isso de uma forma muito interessante. O Stephen Yeun, que dubla o Mark, ele traz toda essa inexperiência, essa inocência para o personagem, que eu acho muito bacana dele tentar conciliar todos esses elementos da vida dele, e foi o principal ponto que eu gostei dentro dessa temporada como um todo. E falando brevemente sobre os outros heróis, eles estão lá para ajudar a compor o mundo, até porque não são tantos assim como a gente acaba vendo o Cecil falando no final da temporada, mas eu acho que é bom para compor o mundo, mas não são tão bem desenvolvidos assim, tirando 2 que eu diria que são os principais, que é a Atomic Eve, que eu gosto da história dela, e principalmente do Robot, que ele sim eu acho que é um personagem que tem um mistério que vai sendo apresentado ao longo da temporada, que é bem desenvolvido, é bem construído, vai te deixando indagando em relação ao que ele tá fazendo, para onde ele vai, por que ele tá se alinhando aos vilões. Isso é muito bacana, só que esse é o ponto, eu acho que esse é bem feito, enquanto que o do Omni-Man não é tão bem desenvolvido assim. Who the hell are you? You all know me as Robot, but my real name is Rudolph Connors, though I'd prefer if you called me Rudy. The robot you knew before was simply a drone I controlled remotely. What? E voltando, já que eu tô falando do Omni-Man, a gente tem a revelação logo no começo do episódio 8, que assim, sinceramente, eu não acho que ela foi tão chocante, inclusive me lembrou muito Dragon Ball Z, quando eu vi ele revelando da questão do planeta dele, de dominar os outros planetas, de se tornar esse império intergaláctico. Eu achei isso muito bacana, e principalmente eu acho que o choque não vem nem por conta disso, mas como que isso cria uma outra camada na relação dele com o filho, com o Mark, como isso é bem colocado, e principalmente traz novamente um fator que tem ao longo dessa temporada, que eu acho bacana na forma como é desenvolvido, que é a violência dentro do desenho, porque ela não é uma violência necessariamente gratuita, só para ter sangue, mas em alguns momentos esse sangue vem justamente para chocar, como no final do primeiro episódio, o 5º episódio que o Mark apanha pra caramba e o resto dos Guardiões do Globo também, e aqui nesse 8º, quando ele tá brigando com o pai, ou o pai está praticamente
esmurrando o filho, não é particularmente uma briga, é muito chocante porque isso mostra todo o ponto do Omni-Man de como a humanidade é frágil, como que aquelas pessoas a troco de nada simplesmente morrem. E é realmente muito chocante quando isso acontece, principalmente a cena do metrô. A cena do metrô que o Omni-Man tá segurando o Mark e o metrô vai passando e todo mundo vai morrendo, é arrepiante de pesada como essa cena. Eu acho que tudo isso serve justamente para construir a figura do Mark quanto herói, principalmente. Eu acho que é um início, a origem de um herói muito pesada, muito traumática, e eu quero ver para onde o Mark vai ser levado daqui para frente. E todo esse uso da violência, eu acho que é até irônico, sarcástico em um certo ponto do desenho, porque o nome do Mark como herói é Invincible, e o que a gente mais acompanha dentro da série, ele apanhando, 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 e isso é mostrado ao longo de toda a série através dessa violência, mas nesse último episódio eu acho que até cria um contraponto interessante, porque ele é invencível, então o pai poderia bater nele o que fosse, que ele não ia ceder, que ele não ia quebrar, que ele não ia morrer. Eu acho que isso acaba sendo interessante porque essa é a principal arma dele, por assim dizer, essa é a principal qualidade, que ele não vai quebrar porque ele é invencível nesse sentido. Eu fico até curioso porque traz justamente aquele, tentar buscar aquele fiapo de humanidade que o Omni-Man possa vir a ter. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. E não termina com o personagem, isso que eu acho bacana, não é simplesmente, ó, vamos terminar a história desse personagem que é o vilão, por assim dizer, e aí a gente parte daqui pra outra. Não, eu acho legal porque o Omni-Man, ao ir embora, fica em aberto o que pode acontecer com o personagem, como que ele vai retornar, essa relação dele com o Mark, que é uma coisa que eu gosto muito, que a cultura pop aborde de uma certa forma, porque é algo que conversa muito comigo, que essa questão de pai e filho eu acho que pode vir a ser retomada mais pra frente ao longo da série, e eu fico bem ansioso. E no final, tirando esse pequeno problema do mistério que eu acho que poderia ser colocado de uma maneira diferente, que ainda assim deixasse a gente engajado, mas não fosse... Eu amei essa primeira temporada de Invincible, eu gostei demais. Eu fico muito ansioso para acompanhar para onde essa série pode ir mais pra frente, já que ela deixa vários ganchos ali colocados ao final dessa primeira temporada, e o Amazon Prime Video já confirmou a segunda e a terceira temporada, então eu quero muito ficar ainda mais investido nessa história do Mark Grayson como Invincible. E só pra fechar aqui falando de um último detalhezinho que eu amei tanto nesse último episódio, é que depois que tudo acaba, eu achei interessante a melancolia que é colocada dentro da história, porque não necessariamente houve vencedores, apenas perdedores em um certo nível, e como que isso afeta todos aqueles personagens que estão ali vivendo, eu acho que é um último detalhe que torna essa primeira temporada tão incrível. E vocês, gostaram ou não gostaram dessa temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários, assine o canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos vemos na próxima. Tchau, gente!